O GP de Singapura acaba de se encerrar e já temos o resumo completo de tudo o que aconteceu na pista, com todas as emoções, ultrapassagens e estratégias utilizadas pelos pilotos em busca de um bom resultado. Mas rapidinho, antes de qualquer coisa, inscreva-se para não perder nenhum detalhe sobre esse final de temporada da Fórmula 1. E se gostar de vídeos completos, cheios de informação, mas sem enrolação como esse, deixe seu gostei para apoiar nosso trabalho. Bom, sem enrolação, vamos para a pista, com as expectativas muito altas para essa corrida, já que Lando Norris tem se aproximado de forma perigosa no campeonato de pilotos e Max Verstappen tenta de tudo para não perder esse título. E um pouco atrás temos as Mercedes, que também aumentaram de desempenho nas últimas corridas e agora lutam por pódios e até vitórias, com uma boa estratégia podendo render a eles essa vitória. E logo na largada, notamos alguns pilotos se arriscando um pouco mais com sua escolha de pneus, já que a maioria começou com pneus médios, mas outros, como Hamilton e Ricciardo, iniciaram com pneus macios, tentando algo diferente que o restante em busca de uma posição melhor, com Hamilton avisando antes da corrida que seu objetivo era a vitória, acreditando que seu carro seria competitivo para isso. E com as luzes apagadas, Lando Norris enfim largou muito bem e conseguiu defender sua primeira colocação sem muitas dificuldades. Com Verstappen tendo que se preocupar com Hamilton, que evitou se arriscar demais e causar um toque logo na volta inicial, com alguns pilotos saindo da pista, mas nenhum acidente nesse início de corrida. E mesmo com pneus macios, Hamilton não conseguiu se manter próximo de Verstappen, com uma diferença de quase 2 segundos assim que eles completaram a primeira volta, com Verstappen ficando a mais de 1 segundo de Norris e assim não poderia abrir a asa móvel nesse início de corrida. Quem largou muito bem foi Franco Colapinto, que na volta 3 já era o 9º colocado, enquanto seu companheiro de equipe estava apenas na 15ª colocação, com Albon reclamando que seu companheiro de equipe deu um mergulho maluco na primeira curva, o que o prejudicou bastante. Carlos Sainz largou mal e perdeu mais algumas posições, e nessas primeiras voltas, Hamilton precisou pegar leve com seus pneus, o que fez com que seu companheiro de equipe George Russell, que estava atrás, reclamasse muito no rádio, pedindo que eles acelerassem um pouco mais para que os pilotos da frente não se afastassem demais. Na volta 6, Norris tinha uma vantagem de 1,7 segundos para Verstappen e a equipe pediu para ele aumentar o ritmo para abrir pelo menos 5 segundos para o segundo colocado antes de sua primeira parada nos boxes, com imediatamente o piloto aumentando a vantagem e chegando a 3,5 segundos na volta 9. E na volta 13, essa vantagem já era de 7 segundos. Lewis Hamilton estava 3 segundos atrás de Verstappen, com Hülkenberg se segurando bem na 6ª colocação e Alonso também se segurando na 7ª colocação. Já Sérgio Pérez não conseguia evoluir além da 10ª colocação nesse momento, um início de corrida não tão bom para o mexicano. Chegando à volta 11, Daniel Ricciardo, que iniciou com pneus macios, já precisou parar nos boxes, com sua estratégia não rendendo o que ele imaginou e ele não conseguindo ganhar tantas posições assim no início da corrida. Próximo da volta 15, a McLaren começou a pensar em sua estratégia de parada nos boxes, avisando Norris que com 2 segundos de vantagem ele se defenderia de um undercut de Verstappen, com sua vantagem na verdade se aproximando de 10 segundos naquele momento, e esse carro da McLaren rendendo muito nessa parte inicial sem dar chance para Verstappen se aproximar. Na volta 17, Alex Albon abandonou a corrida com problemas em seu carro, com sua unidade de potência superaquecendo e ele sendo o primeiro a deixar a corrida. Na volta 18, Hamilton foi para os boxes e instalou pneus duros, com Russell e Piastri disputando a 4ª colocação de uma forma muito próxima e o australiano não deixando o piloto da Mercedes se afastar a ponto de se defender do undercut. Na volta 25, a vantagem de Norris para Verstappen já era de 18 segundos, com todos os pilotos tendo muita dificuldade em realizar ultrapassagens nesse circuito apertado e as posições não mudando muito, com a disputa de estratégias falando mais alto nesse momento e ninguém querendo dar bobeira e acabar perdendo uma posição durante a troca de pneus. Lewis Hamilton, que não conseguia evoluir, reclamou muito no rádio de que essa estratégia acabou com a corrida dele, com sua equipe pedindo calma ao piloto, que ainda tinha muita corrida pela frente. Na volta 27, Piastri colou em Russell e já abria a asa móvel, buscando o que seria a 3ª colocação nesse momento. Mas na volta seguinte, Russell foi chamado para sua troca de pneus e voltou à frente de seu companheiro de equipe, ganhando muito tempo nessa parada e até esse momento ele estaria no pódio.
Volta 29, Leclerc enfim conseguiu passar Hülkenberg e ganhou uma posição. E na volta seguinte, Norris reclamou de problemas em seu carro, talvez danos em sua asa dianteira, perdendo algum tempo de volta e a Red Bull imediatamente chamando Verstappen para sua troca de pneus, para tentar se aproveitar de algum problema com o líder da corrida. Porém, após a parada, Verstappen saiu atrás de Leclerc, o que poderia atrapalhar essa estratégia da Red Bull, com Verstappen conseguindo passar Leclerc na mesma volta sem muitas dificuldades, e na volta seguinte, Lando Norris foi para os boxes e só trocou os pneus, sem mudar nada na asa dianteira, aparentando que foi um blefe da McLaren ou algum problema apenas de ajuste que não agradava a Norris. Porém, logo depois, a McLaren afirmou que existia mesmo um problema na asa dianteira, mas nada grave, com o piloto continuando na corrida normalmente e as imagens revelando que Norris cometeu um erro, tocando nas barreiras e quase jogando sua corrida no lixo. Após a parada nos boxes na volta 39, Piastri acabou perdendo posição para Hamilton, voltando na quinta colocação, tendo mais 23 voltas para tentar ganhar essas posições e logo na volta 40, Piastri conseguiu ganhar a posição de Hamilton, assumindo a quarta colocação em uma bela manobra e já tentando se aproximar de Russell nas voltas seguintes, se aproveitando de que ele tinha pneus um pouco mais novos. Na volta 44, Piastri colou em Russell e tentou de imediato ganhar essa posição para não desgastar muito seus pneus, e na volta seguinte, o piloto da McLaren conseguiu a ultrapassagem muito bem sobre Russell, assumindo a terceira colocação, ficando agora 18 segundos atrás de Verstappen, então veríamos se daria para ele chegar faltando pouco mais de 15 voltas para o fim. Na volta 45, Norris novamente cometeu um erro batendo seu carro, mesmo com 24 segundos de vantagem para Verstappen, com sua equipe pedindo concentração total para ele nessa reta final para evitar algum dano. E chegando à volta 50, Leclerc se aproximou de Hamilton e poderia ganhar essa posição e também a de Russell, com Hamilton nem disputando e cedendo a posição para Leclerc na volta seguinte. E nesse momento, Magnussen tocou de leve na barreira e acabou furando seu pneu, com o carro ficando lento na pista e surgindo a ameaça de um safety car, mas o piloto conseguiu levar o carro até a garagem sem prejudicar muito a corrida. Faltando 5 voltas para o final, Lando Norris liderava com 25 segundos de vantagem para Verstappen e Piastri não conseguia se aproximar mais de Verstappen, se mantendo em terceiro 18 segundos atrás, com Leclerc chegando em Russell e buscando essa quarta colocação. Na volta 60, Magnussen abandonou a corrida e Leclerc não conseguia ganhar a posição de Russell. E como estratégia, a Red Bull se utilizou de sua equipe B para tirar o ponto da volta mais rápida de Norris, com Ricciardo indo para os boxes e colocando pneus macios, faltando 2 voltas para o fim e fazendo a volta mais rápida. Leclerc não conseguiu mesmo a ultrapassagem sobre Russell e com a bandeira quadriculada, Lando Norris foi o grande vencedor do GP de Singapura, com uma vantagem enorme para Verstappen, que passou em segundo, com Oscar Piastri fechando o pódio dessa corrida em terceiro, que mesmo a corrida não tendo tantas ultrapassagens, foi bem interessante com relação às estratégias e rendeu alguns pontos preciosos no campeonato de construtores e pilotos. Fechando os 10 primeiros colocados, Russell foi o quarto, Leclerc o quinto, Hamilton o sexto, Sainz o sétimo, Alonso o oitavo, Hülkenberg o nono e Sérgio Pérez o 10º. Franco Colapinto quase pontuou novamente, terminando na 11ª colocação. Então, depois dessas 62 voltas, me conte aí nos comentários o que você achou dessa corrida e de mais uma vitória de Lando Norris, que busca se aproximar de Verstappen nessa reta final de campeonato. E fique de olho aqui em nossos canais, que já já teremos mais novidades sobre esse final de semana de corrida.